cenário! Voltei pro cenário antigo, pessoal. Voltei. E olha só o que tá tendo hoje. Pera aí, problemas técnicos. Aqui o vídeo de costa, perigosíssimo. Final da Champions League. Hoje não é vídeo da Champions, tá? Ó, escuta. Saiu naquele lugar pra quebrar. Eu vou deixar aqui. Mas é o seguinte. Hoje é final da Champions League. O PSG tá ganhando de 2-0 com o gol do Hakimi aos 12 minutos. E o gol do Doué, se eu não me engano, aos 20 também. Não sei, não lembro. Tô muito feliz. Mas é o seguinte. Hoje é simplesmente mais um vídeo aqui pro canal. Hoje é um vídeo aqui que era pra me ter postado, mas por conta que eu fiquei com gripe, essas coisas, não deu pra me postar. Fiquei 6 dias, se eu não me engano, dengue e gripe durante esses 6 dias. Então já vou postar ele hoje para não ficar sem vídeo. E talvez amanhã eu já lanço o vídeo da história da... Não é da história da Pop, se a Pop é realmente uma traidora. Talvez vai ser lá, talvez pode ser lá, talvez pode ser aqui, não sei. Então é isso, deixa o like, se inscreva-se. Hoje é o vídeo da história do Huggy Wuggy, do Terrorizando. Gol? Não foi gol. 29 minutos do primeiro tempo, 2-0 PSG. O bem está vencendo o mal. Então deixa o like, se inscreva-se e bora pro vídeo. Eu vou assistir um pouquinho, né, pra depois, né? Então bora pro vídeo. Ah, tirando a semana que vai vir, né, que vai ter a música da Mystery, sei lá, essas músicas, vídeo do lado do LOL, essas coisas. Na próxima semana, tirando o S que vai vir, na próxima vai ter 2 vídeos surpresa. Eu só vou deixar isso aí pra vocês. Deixa o like, se inscreva-se e até o próximo vídeo. Eu tô encerrando o vídeo. Gol! 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 Mentira, foi agora. Eu tô louco por causa da Champions League. Bora então. A história de Huggy Wuggy. Só esse o título também. Gol! Gol! Bora. O ano é 1984 e nós temos a criação de um dos brinquedos mais famosos do mundo. O ápice de toda a história da Playtime. Huggy Wuggy. Nossa, o tamanho do bicho. Peludo e azul com braços e pernas longos e um sorriso amigável no rosto. E foi um brinquedo desenvolvido para ser capaz de abraçar o que quiser devido aos pedaços de velcro. Nós já sabemos disso. Basicamente um amigo azul para as crianças amarem e abraçarem. O sucesso... Vocês amam o Huggy Wuggy? Eu não amo, não. Ah! Que chatice. estrondoso deste boneco fez com que Huggy Wuggy rapidamente se tornasse a mascote da empresa Playtime. É a cara da Playtime, né? Tanto da fábrica, tanto do jogo. Por fãs quanto por empresários. Tanto que é o primeiro rosto que alguém vê assim que entra no saguão da fábrica da Playtime. Como John dando as boas-vindas para qualquer visitante da fábrica. Esse sucesso, inclusive, foi o que estimulou a criação de outro brinquedo, Kiss Missy, lá em 1985, como uma tentativa de fazer uso dessa popularidade para atrair o público. Só que não teve o mesmo hype que o Huggy Wuggy. Para ser namorados dentro da Playtime. Só o tamanho do cara com essa daqui tivemos variações de Huggy Wuggy em tamanhos muito diferentes. Esse é o clipe do Sleepwell. Barrel of Huggies, por exemplo, que era um barril, literalmente com vários pequenos Huggies de plástico. Mas se o Huggy Wuggy fosse apenas um brinquedo normal, é óbvio que a gente não estaria falando dele aqui. Mas antes de tudo, eu preciso contar pra vocês que hoje eu fui surpreendido pelo Dr. Harley Sauer. Que? Sim, ele está vivo. Ele já chegou falando comigo e eu perguntei onde é que estava o seu corpo verdadeiro, já que ele estava... É o Talk. É o Talk. Maligno Harley Sauer. A Playtime começou a produção de grandes brinquedos vivos, os Bigger com Bodies, capacidades sobre-humanas que gradualmente substituiriam boa parte dos funcionários da fábrica. O que ajudaria não apenas a... E eu acho que funcionou assim, porque o Catnap trabalhava na Rochit Homes, no berçário, a Momolog Legs na Game Station, eu acho. Acho que é. E o Huggy Wuggy ficava lá no lugar principal da fábrica, que era a entrada, né? Ter gastos com salários e outros benefícios, como também facilitaria no controle das informações sigilosas que constantemente estavam vazando na Playtime. E é lógico, o Huggy Wuggy é um
desses experimentos. Designado então como experimento 1170, o Bigger Body Huggy Wuggy foi criado em 1990. Sua aparência é basicamente a mesma do brinquedo em que foi baseado, criado em 1985, com a grande diferença de ter 5,48 metros de altura e de possuir um assustador conjunto de dentes pontiagudos em sua boca, perfeitos para devorar carne humana. Vale ressaltar que nós temos um e-mail secreto do Elliot Ludwig pro Leif Pierre dizendo um daqueles malditos Huggies fugiu de novo. O curioso é que esse e-mail data de 1981, o que indica pra gente que os experimentos, aqueles menores, do Huggy Wuggy... Será que era um protótipo original? Ser lançado. Falando do Huggy Wuggy, né? Em 1981 já tínhamos experimentos menores do Huggy Wuggy, mas só em 1984 foi aparecer o boneco, o brinquedo Huggy Wuggy, o que estimula a gente a pensar que em algum momento eles faziam os experimentos antes e, baseados nesses experimentos, eles soltavam os brinquedos e bonecos pro público. Agora o Huggy que a gente conhece foi só em 1990. No log 08502, uma fita preta que a gente encontra lá no capítulo 2 de Pop Playtime, temos um relato de um cientista descrevendo uma tentativa de fuga do experimento 1006, descrevendo o protótipo como uma criatura inteligente e violenta. Nós já sabemos disso, então não preciso dar meu futuros experimentos. Então, ele utiliza o 1170, o Huggy Wuggy, como um perfeito exemplo disso. Ele diz que Huggy Wuggy é o maior... Tem até uma fita VHS, que não tá presente nos jogos, que vimos que o Huggy Wuggy fugiu e matou várias pessoas que tentaram ir atrás dele. Tem uma fita sobre isso. Sucesso até o momento devido à sua obediência e inteligência moderada. Esses, inclusive, foram fatores determinantes que tornaram Huggy Wuggy apto a assumir o cargo de chefe da segurança da Playtime, motivo pelo qual ele fica constantemente parado no saguão da entrada da fábrica, sempre vigiando quem entra e quem sai dali. Um dever que ele segue cumprindo mesmo do Huggy Wuggy até causou um pequeno problema em março de 1991, quando Rowan Stoll, o antigo chefe do departamento da tecnologia de informação da Playtime, notou os olhos do azulão se mexendo. Ele imediatamente mandou um comunicado. Não foi esse cara que morreu com o Box Blue? Alguém pode ter instalado câmeras nos olhos de Huggy Wuggy. Mas 2 meses após isso, Rowan Stoll se desculpou por esse alarde, dizendo que um outro funcionário lhe explicou que os olhos de Huggy Wuggy foram desenvolvidos para passar essa impressão de que estavam se movendo. Pobre Rowan Stoll, esteve tão perto da verdade, mas a gente sabe bem o desastroso destino que ele... Ah, ele foi esse cara mesmo. Agora, em junho de 92, algo estranho aconteceu. Mais precisamente, no dia 18 de junho de 1992, temos um acontecimento 3 anos antes da hora da história da Playtime, que ficou conhecida como a fuga de Huggy Wuggy. Algo totalmente sem precedentes. Em Disappearance Incident, ou Incidente do Desaparecimento em português, podemos ver as gravações das câmeras de segurança da fábrica, registrando... Esse vídeo se encontra no canal oficial da moto, então vamos lá ver, que é legal. Na ala de entregas da Playtime, aterrorizando os trabalhadores que estavam ali e rapidamente correndo para sua liberdade. É curioso destacar que mesmo nesse momento da fuga, Huggy Wuggy não feriu nenhum funcionário ou civil, o que realmente confirma as afirmações daquele cientista que eu mencionei pouco antes. Não tinha pessoas desaparecidas? E que morreram? Uma criatura forte. Tô ficando louco? Não violenta, a princípio, porque Huggy Wuggy conseguiu se afastar quase 1 quilômetro da Playtime através das matas que cercam a Playtime, uma espécie de floresta. Porém, sua fuga teve um fim devido a um esquadrão muito bem treinado e armado que foi mobilizado pela Playtime para rastrear e capturar a criatura utilizando armas não letais. Inclusive, presta atenção, porque foi apenas nesse momento em que atacaram Huggy Wuggy que ele se tornou realmente violento. Antes disso, ele não tinha atacado ninguém, mas depois que se sentiu acuado, aí ele partiu pra agressão. Os cheiros de dardos tranquilizantes fizeram a criatura se tornar agressiva e lutar pra se... O Huggy Wuggy já é um personagem agressivo, né? Aí tem muita gente falando, nossa, se ele brigasse com o Catnap, sei lá, com o Bron, eu acho que ele poderia perder, mas o que ele ia fazer um estrago, né? Aí eu não sei se ele ganharia do Catnap por conta do gás, mas eu acho que da Momo Long Legs, eu não sei porque a Momo Long Legs é mais inteligente, então ela pode usar a inteligência dela a favor. Mas aí, não sei, o Huggy Wuggy pode ganhar, por exemplo. Pode ganhar, até do Catnap, se deixar. Pra mim, o personagem mais forte aqui, ou é o Catnap, ou é o Dowen, porque vimos a força bruta do Dowen. Só que eu acho que o Catnap ganha ainda, tá ligado?
defender, o que Ou o resultou protótipo. no ataque mortal contra a equipe Não vi da nada da Playtime, força dele que ainda, mas ocasionou foi a pela morte de garra, né? 11 funcionários e o desaparecimento Nossa, de 11? mais outros 6. Ô, Mas louco, apesar das 17. baixas, a missão sim foi concluída e o experimento foi trazido de volta para as dependências da Playtime. O Quebrou até o curioso vidro é do que após carro. esse incidente, o Leif Pierre escreveu um relatório detalhado que Hugwag foi capaz de utilizar os dutos de ventilação para fuga e descreve a fuga como pura sorte por parte do experimento. Será que alguém ajudou o Hugwag? Tem muita cara de ter sido protótipo, né? Porque os dois têm uma relação muito forte. A relação dos dois são muito... É muito forte a relação deles. Então, não seria um absurdo o protótipo ter ajudado o Hugwag. Porém, nós temos nessa parte algumas teorias que afirmam que Hugwag foi influenciado e guiado nessa fuga, que ele teve inclusive ajuda interna. Afinal, até então, ele era realmente um dos experimentos mais obedientes e leais à fábrica, certo? Algumas teorias apontavam para o 1006 como a mente por trás desse incidente. Um teste para observar os métodos de defesa da Playtime e uma preparação para a Hora da Alegria. Entretanto, já foi confirmado pelo próprio Leif Pierre em uma das fitas de Pop Playtime 4, quando eles estão decidindo o que fazer com Harley Sauer, que na verdade foi o próprio Harley Sauer quem soltou Hugwag em segredo apenas para estudar suas reações. Nossa, o Harley Sauer é um maníaco, né? Incidente do teatro, ele. Bigger Bodies, ele. A fuga do Hugwag, a criação dos Bigger Bodies. Cara... Cenário de liberdade. O Leif Pierre até cita, teve aquela coisa com Hugwag e entre outras, né? Então realmente foi o Harley Sauer que ajudou o Hugwag a fugir somente para pesquisa. Mais um dos seus testes doentios, né? E alguns anos se passam pra gente chegar à aterrorizante Hora da Alegria. O evento sanguinário que ocasionou a falência da Playtime de uma vez por todas. E Hugwag, na verdade, teve um papel muitíssimo importante nesse incidente. No dia 8 de agosto de 1995, a grande rebelião dos brinquedos teve início quando os brinquedos se soltaram e atacaram violentamente todos os seres humanos adultos da fábrica, tanto funcionários quanto visitantes, tanto culpados quanto inocentes. Hugwag, antes tão leal, dócil e obediente, foi uma das principais forças durante a Hora da Alegria, matando incontáveis pessoas durante todo o desastre. Com o protótipo liderando a rebelião, muitos estipulam que essa nova personalidade violenta e assassina do Hugwag foi resultado da influência do 1006, que era um grande manipulador. O protótipo estaria preparando o azulão para toda a violência que viria e garantindo que o Hugwag seria um aliado e não um inimigo, não só durante a Hora da Alegria, mas depois que ela acabou. Nós temos gravações das câmeras de segurança no saguão de entrada da Playtime, onde tinha mais pessoas, e eles registram o momento exato em que o Hugwag foi tomado pela agressividade, repentinamente atacando as pessoas mais próximas que não entenderam nada, porque achavam que ele era uma simples estátua. Então começou uma caçada sanguinária por qualquer um que tentasse escapar de suas mãos. Inclusive, é subentendido que foi o próprio Hugwag o responsável pela morte do cientista do Final Log, ou registro final, a fita preta que a gente pode ouvir no primeiro capítulo de Pop Playtime. A gravação das últimas palavras de um cientista num momento exato da Hora da Alegria. Podemos ouvir ao fundo o som de ataques dos brinquedos, assim como alguns dos experimentos. E a Hora da Alegria foi tão marcante no lado negativo, mano, que simplesmente, cara, não sobrou ninguém. E muita gente fala, será que o Elliot, o Ludwig, o Leif Pierre sobreviveram à Hora da Alegria? E aí, será que eles sobreviveram ou foram de arrasta? Arrasca, eita, arrasca! O Arrasca tá de... batendo violentamente contra a porta do cientista tá 2-0 invadir o escritório para matar ele. Muitos teorizam que esse experimento é justamente o Hugwag, por conta dos sons que podiam ser ouvidos na fita. Apenas mais um registro das várias mortes que ele foi responsável a mandado do protótipo naquele dia. Hugwag, na verdade, não é só popular dentro do universo do jogo, como também entre os fãs de Pop Playtime. Afinal, ele foi o primeiro grande vilão da franquia, o experimento principal que enfrentamos no capítulo 1 de Pop Playtime. E fica aqui uma curiosidade para vocês que eu já mencionei aqui no canal, mas Hugwag não foi baseado em um animal, nem um cachorro, nem um urso, como muitas pessoas teorizam. Acredite se quiser, mas Hugwag foi baseado nessa balinha chamada Sour Patch Kids. É até bem parecido. Meu Deus. Eu comeria o Hugwag. Fofo, dá só uma olhada.
De qualquer forma, com os eventos do capítulo 1, a gente pode ver que mesmo após anos da Hora da Alegria, com a morte de todos os funcionários da fábrica e a falência da Playtime, Hugwig ainda continuou cumprindo o seu dever de chefe de segurança do hall de entrada. Ele ainda se mantém vigilante no saguão da fábrica, onde o vemos pela primeira vez durante a nossa exploração. Isso não só prova sua lealdade ao 1006 vigiando a principal entrada da fábrica, mesmo após tanto tempo, como também demonstra sua mentalidade simples e comprometimento ao cargo que lhe deram tantos anos antes. Nesse caso em específico, teoriza-se que ele estava protegendo a entrada da fábrica e também o caminho que levaria a para ninguém entrar e fazer alguma coisa, né? Para pegar na pop. Passar por ele de uma forma ou de outra para chegar até ela. Curiosamente, o Hugwig não ataca o nosso protagonista de imediato. Ao invés disso, ele parece até curioso com a existência de um ser humano dentro da fábrica tanto tempo depois da Hora da Alegria. Devido a isso, o Hugwig opta por nos seguir, observando de perto cada uma de nossas ações, chegando inclusive a nos ajudar de certa forma. Afinal, é ele quem nos dá a chave de acesso de uma das primeiras portas trancadas que encontramos. Vale ressaltar que ele está nos observando o tempo todo e até podemos ver a cabeça dele saindo de uma dessas esteiras quando a gente está coletando as 4 baterias antes de pegar a mão vermelha. E ele observa o protagonista, observa a gente, tá ligado? Isso é meio macabro da sua parte, né, Hugwig? Mas essa atitude do Hugwig eventualmente muda quando o nosso protagonista chega em uma sala de construção de brinquedos. É logo após fazermos nossa própria Catsby que o Hugwig desiste de apenas nos observar e ressurge da escuridão. Agora não mais com aquele sorriso amigável de boas-vindas. O Hugwig tá preto. Um conjunto de desafiados parecendo e ameaçadores, pronto para nos atacar e nos devorar. E ele vem em uma espécie de ritmo impreensível, porque ele parece meio abobalhado andando pra gente com toda aquela altura, como se ele não tivesse um centro de gravidade correto por conta do tamanho do seu corpo, como se ele não conseguisse controlar seu corpo corretamente. E a partir desse momento, uma fuga desesperadora tem início, porque Hugwig persegue nosso protagonista através dos dutos de ventilação. Nossa, que curiosamente ele parece saber navegar com muita facilidade, melhor do que andando de forma bípede como ele estava fazendo. Nossa, é muito horrível, ele sempre encurrala e surpreende o protagonista, como se conhecesse cada um dos atalhos ali dentro. Por isso que muitos acreditam que Hugwig vivia sozinho ali e que aquelas escritas nos dutos que a gente vê foram feitas pelo próprio Hug. E essa fuga só chegou ao fim quando o protagonista fez uso de um caixote pesadíssimo para destruir uma passagem suspensa e derrubar o Hugwig nas profundezas da fábrica. Obviamente a queda é violenta e o Hugwig colide contra vários canos de metal, deixando marcas de sangue a cada impacto, até enfim desaparecer no vazio, na escuridão sem fim. Hugwig, na verdade, caiu violentamente na zona de tratamento de água da fábrica, onde a gente pode ver inclusive alguns tufos de pelo azul e sangue quando a gente visita esse mesmo local no capítulo 2. Acredita-se que Hugwig caiu ali e esse sangue, esses tufos, era uma tentativa dele escalar para tentar voltar para algum dos dutos de transporte. Só que como que ele apareceu, olha só, como que ele apareceu lá no fundo, lá embaixo, nos laboratórios, indo pro caminho pros laboratórios. Será que ele é guardião de lá também? Não sei. Morte dos Banzobanes que estavam ali. E, evidentemente, parece que ele conseguiu. Entretanto, tem um detalhe estranho, porque Hugwig foi encontrado em Pop Playtime 4 muito abaixo desse centro. Por isso que eu acabei de falar, aterrorizando, tamo junto. Já vai chegar lá. Em todo caso, a perseguição enfim chegava ao fim e o protagonista pôde respirar em paz com a derrota do Hugwig. Entretanto, perceba que esse primeiro impacto, esse primeiro trauma, marcou o protagonista pro resto do jogo. A gente sabe que no capítulo 3, Hugwig não aparece efetivamente. Mas nosso protagonista se depara com uma versão distorcida de Hugwig que emerge de dentro. Isso aqui já é uma alucinação. Isso aqui, o teórico já disse que já era uma alucinação. Que eu acho que quando lançou o trailer ele deu essa teoria. Essa teoria se tornou real. Que, imagine se fosse o Hugwig mesmo. Tipo, real mesmo. Nossa. Mas desse jeito ficou bem legalzinho também. Ele saindo da TV, tipo Samara, tá ligado? Muito foda.
na tela de uma TV. Uma criatura pertencente ao mundo dos pesadelos, com dentes ainda mais afiados, braços e pernas longas e com uma boca perturbadoramente maior. Essa aparição perturbadora do Hugwug nada mais é que um pesadelo causado pelos efeitos da fumaça vermelha do catnap. Ainda assim, o mero fato do Hugwug ser a aparição monstruosa que surge perante os olhos do jogador mostra o quão aterrorizado o protagonista ficou com o Hugwug. Qualquer outro experimento poderia ter aparecido no lugar do Hugwug, tá? Qualquer coisa assustadora. O catnap poderia ter aparecido. Poderia ter surgido pra atormentá-lo ali. Sabe o que faltou nesse jogo? Nós que nós tá indo caminhando pelos corredores, o catnap deveria estar, em vez de estar só observando a gente, correr atrás da gente. Isso daria mais medo e mais agonia. Seria bem mais agoniante. Aí no personagem correndo lento aí, nossa, seria muito mais da hora. Aí nós chega naquela sala lá, aí nós dá de cara com o Hugwug, né? Tenta fugir, aí o Hugwug atrás, nossa, seria muito mais legal. Mas não, quem apareceu foi o Hugwug, porque ele é o do protagonista. E, inclusive, tem um fato interessantíssimo aqui. Será que você percebeu? Em um trecho de sonhos ocasionados pelo catnap, uma espécie de transe lúcido estimulado pela fumaça vermelha, o jogador vivencia o início da Hora da Alegria, supostamente através dos olhos de Hugwug, o momento em que o protótipo se aproxima de Hug para estimulá-lo a iniciar o ataque. Há quem diga que o Hugwug agiu de forma violenta na Hora da Alegria devido ao estímulo de uma pequena dosagem de gás vermelho. E isso é muito interessante porque o 1006 teria feito o Hugwug enxergar todos os seres humanos daquele saguão como soldados armados, exatamente como aqueles que o perseguiram durante sua fuga. Ô, louco! Um extra para despertar a fúria animalesca do Hug. Isso faz sentido, né? Porque o protótipo tem o poder de manipular. Aí ele deve ter manipulado a visão do Hugwug para enxergar soldados armados. Para o Hugwug poder atacar. Mano, que bagulho da hora, tio. Hugwug. Não é da hora pra quem morreu, mas tá bom. O protótipo manipulou não só o Hugwug, mas vários outros experimentos por anos, apenas para plantar uma semente de medo que muito seria útil quando a Hora da Alegria começasse. Uma espécie de garantia que mesmo o experimento mais leal a Playtime seria facilmente controlado por ele. Isso são apenas teorias, logicamente, tá? Mas poderia explicar até mesmo o porquê do Hugwug não ter ficado imediatamente violento quando viu o protagonista pela primeira vez e até mesmo ajudado ele a prosseguir. Será que ele confundiu o protagonista com visitante, como acontecia anos atrás? Será? Mas aqui vem a grande sacada, porque a gente chega em Pop Playtime 4. Nas informações mais recentes que a gente tem sobre Hugwug, sua surpreendente aparição no final do capítulo. Ao chegar no ponto mais profundo da fábrica e descobrir a existência do laboratório central, o local mais seguro e secreto da... E nós percebemos que a cada capítulo nós só vai descendo. Será que se tiver o capítulo 6, nós vai descer mais ainda? E aí que se nós descer mais ainda, eu acho que a teoria do parque de diversões vai voltar. Eu só acho. Playtime, o protagonista encontra uma fita VHS branca com a voz de ninguém menos do que o próprio Elliot. Leif Pierre. Um aviso e uma ameaça, afirmando que ali era um local restrito e qualquer um que estivesse ali seria imediatamente morto por alguém de dentro do laboratório. Com isso, um alarme... Tá, mas quem que estaria dentro do laboratório? Porque nós vimos que o protótipo estava lá em cima, rondando, que era o Oliver, rondando lá, para tentar despistar o Dewey. Porque o Dewey falou que perdeu o protótipo de vista. Será que o Dewey viu o protótipo mesmo? Começa a soar e o protagonista consegue ver através da janela da porta uma silhueta se aproximando. Apesar das ameaças do Leif Pierre, em primeiro momento parece se tratar da Kissimice, a nossa aliada que acabou de nos deixar. Mas basta alguns segundos pra gente descobrir que aquilo não era Kissimice coisa nenhuma. Não era. Mas sim um velho conhecido do protagonista. A monstruosidade que nasce mesmo após sua derrota lá no capítulo 1. E a criatura surge furiosa, batendo violentamente contra a porta imediatamente após reconhecer que era o protagonista que estava ali dentro, o responsável por toda a dor que ele sentiu naquela queda tempos atrás. Mas, obviamente, Hugwug não é exatamente o mesmo. Seu corpo agora está coberto de ferimentos graves, mutilações e até mesmo sem uma de suas mãos. Muitos curativos foram colocados em seu corpo, mas ele será que foi o protótipo? Estranho,
improvisado, como se fosse feito por alguém às pressas, ou com pouco conhecimento de primeiros socorros, ou ainda sem muitos recursos disponíveis, mesmo que a gente tivesse um laboratório de cirurgia atrás de nós. Ou seja, quem ajudou o Huggy Wuggy provavelmente não tinha acesso a esse laboratório. Mas, apesar dos curativos improvisados, ainda era o suficiente para ele ter se mantido vivo nesse tempo todo e ter sido capaz de se arrastar de onde caiu até o ponto mais profundo da fábrica. Na verdade, é mais plausível que quem quer que tenha ajudado o Huggy Wuggy a se curar e feito os curativos nele, tenha encontrado ele mais acima na fábrica, provavelmente depois que ele conseguiu subir nos dutos de transporte dos Banzobane, que eu mencionei lá no capítulo 2, mas curiosamente essa pessoa trouxe Huggy Wuggy de volta, justamente para o ponto mais abaixo da fábrica, talvez para proteger o laboratório central, ou quem sabe invadir o laboratório central. E aqui fica aquela pergunta que todo mundo fica se fazendo: Huggy Wuggy agora vai ser um aliado ou ainda é um inimigo? Eu acho que ele vai ser ainda um inimigo, o inimigo do Pop 5. Só que ele e mais quem? Quem será o outro vilão do capítulo? Será que é o protótipo? Será que vai ter mais vilões? Ou será que só vai ser o Huggy Wuggy? Não sabemos. Porque tudo depende de quem fez esses curativos em Huggy Wuggy. Alguns até pensam que foi ele mesmo, mas eu não acredito que um experimento que não tenha uma mão funcional e ainda está sem uma delas conseguiria fazer esses curativos nele mesmo. Obviamente, não faz parece sentido que ser. alguém ajudou ele após encontrá-lo à beira da morte. Aliás, todos esses ferimentos, será que foram causados pela queda mesmo? Porque temos cortes profundos, perda de uma mão, um machucado na testa. Será que ele brigou com alguém? Será que ele, ele não poderia ter matado, não poderia ter fugido, mas será que ele matou algum experimento e saiu muito ferido? Será que ele matou o Bron, gente? Imagina ele matou o Bron. Teorias. E perceba que quando o Huggy Wuggy cai, ele bate muito mais as costas do que a frente do seu corpo. Esse aí não foi feito por acaso, não. Ele aconteceu alguma coisa nesse tempo. Huggy Wuggy sofreu mais algum tipo de ataque quando estava ferido. E acreditam que, na verdade, se o protótipo tivesse encontrado o Huggy Wuggy, teria matado ele justamente como fez com Catnap quando ele não era mais útil para o protótipo, já que teria perdido na combustão a sua carne. Mas será que o Huggy Wuggy é muito leal ao protótipo, que ele ajudaria o Huggy Wuggy e não o matasse? Responsável pelo gás vermelho. O protótipo não teria curado o Huggy Wuggy, mas sim matado ele para dar a tal da segunda chance, transformá-lo em uma peça dele. Então quem fez isso? E se aconteceu isso mesmo, o Huggy Wuggy, se ele não matasse a gente, ele seria morto pelo protótipo. Porque já seria 2 chances e pau. E iria dar a segunda chance, né? Não ia adiantar nada e iria matar o Huggy Wuggy. O Huggy Wuggy, será que foi alguém do lado da Pop? Pois os curativos que o Huggy Wuggy recebeu são muito semelhantes aos curativos que a Kiss-Miss recebeu. E aí eu volto a pergunta pra vocês: Huggy Wuggy veio realmente como um inimigo ou como aliado? É bem possível que a Mobile Entertainment esteja tentando despistar os fãs e fazer todos nós pensarmos que Huggy Wuggy ainda é um vilão, quando na verdade ele pode ser sim nosso próximo grande aliado para derrubar o protótipo, justamente porque sabia que morreria nas mãos do protótipo. Só que será que ele traiu o protótipo, tio? Será que o Huggy Wuggy trairia o protótipo, tio? Ó, já começou o segundo tempo, hein? Para nos ajudar, mas por hora tudo isso são teorias. É impossível termos certeza de alguma coisa, mas o que importa é que Huggy Wuggy está de volta. Ele está vivo e que é garantia de que veremos muito mais dele no Pop Playtime 5. Sim. Daqui a algum tempo a gente vai ter o capítulo 5 de Pop Playtime e a gente vai ver mais uma vez o Huggy Wuggy, que é um dos experimentos mais icônicos da franquia, mais amado pelos fãs e pessoalmente. Eu tô esperando pelo trailer também. Eu quero muito ver como vai ser o encontro do Huggy Wuggy com a Kiss-Miss, já que eles tinham uma relação muito interessante no passado, mesmo logo após a Hora da Alegria, em que os dois participaram, mesmo que Kiss-Miss tenha tomado um lado oposto do Huggy Wuggy, que ainda ajudava o protótipo. No clipe Sleep Well, em parceria com o CD5, nós vemos um pouco mais da relação amigável entre Huggy Wuggy e Kiss-Miss, que foram desenhados dentro da fábrica para serem namorados, mas na verdade pareciam muito amigos como experimentos. Apesar deles terem tomado caminhos opostos, como será que eles vão se relacionar agora
Nesse reencontro, Kiss-Miss quer ajudar o protagonista. Será que o Hug vai querer matá-lo e isso vai ocasionar uma briga entre os dois? Ou será que o Hug entendeu que o protagonista é o verdadeiro salvador daqueles experimentos e que o protótipo tem que morrer, porque se não for o protótipo a morrer, quem serão? Mas ele vai ser igual a Kiss-Miss, né? Mudar de lado. Você acredita que ele vai ser um aliado ou vai ser um inimigo? Pra mim, eu acho que ele é um vilão ainda. Com o Hug, mas quando a Kiss-Miss aparecer, todo mundo vai ser um aliado, por conveniência. Eu não acho que o Hug gosta da gente, não. Afinal, a gente derrubou ele numa queda feia. Mas eu fiz um vídeo especial explicando a volta do Hug em detalhes pra vocês. Eu já vi, já. Todas essas questões e ainda respondendo algumas Oh, gostei do... Viva PSG! Queria falar um negócio aqui. Oh, que vídeo legal, mano. Explicação do Terrorizando, sensacional. E, manos, são muitas teorias. São muito... a história do jogo de Playtime nós temos que se aprofundar bastante. É algo que é dividido por camadas, tá ligado? E pra mim, a volta do Hug tava muito em aberto, né? Eu achava que ele não ia voltar. Na verdade, eu achava assim. Mentira. Eu falei, não, o Hug não pode morrer desse jeito. O Hug é a cara de Playtime. Eles vão colocar isso aqui. Ele aparecia em trailer, isso aqui. Teve até um trailer que ele apareceu com a cabeça decapitada. Isso é normal, né? Com o Hug decapitado, né? Mano, foi muito bom, cara, a volta dele. E tanto que eu não gostei tanto do capítulo 4 como eu gostei do capítulo 3, por conta da história do Catnap, do Versário e tudo mais, que parece que o capítulo 3 é melhor, mas não parece não, é melhor. E eu gostei muito do capítulo 4 também, principalmente por causa que é o capítulo dos plot twists. Mano, você gostou do vídeo? Eu gostei do vídeo, deixa o like, se inscreve, vou deixar o link do vídeo do Terrorizando e o canal dele aqui na descrição, vou deixar aqui meu Insta, vou lá me seguir, estou com 418 inscritos lá. Então é isso, até o próximo vídeo.